Salve, salve galerinha! Sejam então bem-vindos para mais um vídeo do canal Área dos Animes. Então vamos neste vídeo para mais uma vez a gente continuar aqui os reviews dos capítulos de Boruto to Blue Vortex. Indo então para este quinto capítulo, diante então de uma nova ameaça que surge, os Shinjus. A gente vê a volta do Boruto para Konoha, fora também os alvos de cada um dos Shinjus e algumas coisinhas que começam a fortalecer uma certa teoria que eu fiz no vídeo passado. Mas bom, antes, é claro, de começar a comentar sobre tudo isso e muito mais, eu espero imensamente que vocês gostem desse vídeo, que justamente por isso deixem um like e se inscrevam no canal, é claro, também ativem o sininho das notificações para receber todos os vídeos aqui do canal. De fato, agradeço imensamente o apoio de todos vocês e então, claro que sem mais delongas, bora para o vídeo! A gente que então começa esse capítulo basicamente tendo um rápido flashback aí, mostrando o treinamento basicamente do Boruto com o Sasuke. O Boruto que nesse meio período ficou ali com o cabelo até que bem longo, que sendo sincero não combinou muito com o personagem. Não sei se foi em questão de ter sido um desenho meio marromeno ou simplesmente por não ter combinado e pronto, mas eu sinceramente não gostei muito. E que bom que mudaram ali o design do cabelo dele, que agora ficou muito mais estiloso, como a gente viu nos capítulos passados. Mas a gente vendo ali o Sasuke treinando o Boruto, dizendo de que eles estão indo parar o treinamento por aí para descansarem um pouco. Enquanto o próprio Boruto chama ali o Sasuke inicialmente de tio, mas resolve chamar mais de mestre, vem perguntando ao seu mestre o que ele acha do seu estilo Uchiha, onde ele se perguntando se ele já está ali dominando tudo isso, todas as técnicas aí que o Sasuke lhe ensinou. O próprio Sasuke vê de que agora que ele mencionou isso, só neste ano o Sasuke confessa que já foi capaz de ensinar a maioria das suas técnicas e estilos ao Boruto. O próprio Boruto fica surpreso com isso, achando de que o Sasuke só está ali de brincadeira, vendo de que talvez ele tivesse sido um pouco arrogante em dizer isso, pedindo para que o Sasuke treine mais daqui em diante. Mas no fim das contas o Sasuke não é alguém que fica de brincadeira e deixa bem claro isso. Ele mesmo ali acaba deixando o Boruto numa situação tanto quanto desconfortável, onde o próprio Boruto vê de que ele ali não está de brincadeira de fato. Ele nunca ouviu uma piada ali saindo da boca do Sasuke, que sabemos muito bem que é alguém extremamente frio e sério, e o Sasuke continua ali mesmo colocando de que de fato o Boruto tem um talento muito grande, ele é absurdamente hábil em aprender as coisas de maneira rápida. No geral, ele seria ali um gênio. Então, no fim das contas, não tem mais o que ele ensinar ao Boruto. O próprio Sasuke veio pedindo para que o Boruto não leve a mal, por mais que ele já tenha aprendido tudo. Isso não significa que o treinamento acabou. Ele não deve relaxar, pois ele tem de continuar a sofisticar a sua mente e suas técnicas. Tudo depende do quanto ele pode dominar as técnicas e estilos de luta que o Sasuke o ensinou. O próprio Uchiha fala para o seu discípulo de que ele é como Naruto, o cara que ele corrigiu quando ele foi para o lado errado. Ele tem olhos como os deles. E ele ali vendo de que não é sobre quem o Boruto é agora. Não importa ali o que está acontecendo. O próprio Sasuke entende o porquê da Sarada ter lhe dito para salvar o Boruto. Quando
A própria Sarada disse que algo ali estava acontecendo, pedindo em desespero para que o Sasuke salvasse ali o seu amigo. Ele entendeu de que esse algo é algo que só pode ser resolvido entre o Boruto e a Sarada. E é justamente por esse motivo que o Sasuke, mesmo que viesse a ser novamente taxado como louco, veio e treinou ali o Boruto. A mente dele, claramente, se tu parar e pensar de modo racional, diria que era a coisa mais errada possível a se fazer, mas ele fez isso, porque é o que os seus sentimentos estão lhe dizendo. A gente então tem um pequeno corte ali, mudamos de cenário, indo um pouquinho mais além no tempo e vemos basicamente o momento em que a cicatriz foi feita no olho esquerdo do coach. Simplesmente o responsável por tal cicatriz foi simplesmente o Sasuke. O Sasuke que simplesmente ali ao lado do Boruto, cercado por várias das garras sujas, esses frisas do Paraguai do Cold, pede então para que o Boruto corra depressa daqui. Boruto se recusa a deixar o seu mestre lutando sozinho, dizendo de que não fará isso. Só que no fim das contas, o próprio Sasuke vê de que não há como eles vencerem o Cold, ao menos por agora. O ponto é de que então o Boruto deve correr. Não importa o que aconteça, ele apenas deve sobreviver e dominar todos os aspectos que ele lhe ensinou. Se ele continuar assim, não haverá ninguém que irá ficar contra ele. E ele deixa então a Sarada, sua filha, nas mãos do Boruto. Ele simplesmente imbuindo ali a sua espada e a sua mão em uma aura elétrica com seu chakra ali de eletricidade. Ele avança na direção do Cold e dos garras sujas. A gente vê simplesmente que com um corte ali a gente vê essa transição quando o Boruto retorna depois de ter fugido. Ele retorna ao campo de batalha e vê que simplesmente o Sasuke sozinho derrubou todas as garras sujas. Mas em troca, no fim das contas, ele acabou sendo devorado ali por uma delas e se tornou uma árvore. O que corrobora justamente com o que a gente viu ali no final do capítulo passado, o Sasuke naquela árvore gigantesca preso, fora também ter aparecido o Kashinkoshi, que deva aparecer em algum momento mais à frente, tendo mais destaque, é claro. Mas a gente vê de que no fim das contas o Boruto aí passou por alguns bons perrengues nesse meio tempo. Ele mesmo vendo ali o Sasuke transformado em árvore, vem e pega a sua espada, colocando então na sua bainha, dizendo de que ele deixe-o comigo. Ele nisso chama-o de tio Sasuke, mas não. Ele agora é o seu mestre. A gente então volta pro tempo atual, vendo o Boruto já com seu design pós-time skip. Enquanto isso, a gente vendo na Vila da Folha o Konohamaru sendo chamado por alguns ninjas, guiando em direção ao novo Ino de Kachou, que estão diante simplesmente da líder da sua equipe. A gente simplesmente vê de que a Moeg também foi pega por um dos garras sujas e tornou-se simplesmente uma árvore. Se a gente viu que o mesmo aconteceu com Sasuke, ele tornou-se então um Shinju. Lembrem-se daquela Shinju que apareceu no capítulo passado, que lembrava-se muito a espécie de Arlequina ou coisa do tipo, que eu até falei, comentei em relação a isso. E se a gente olhar agora, o design dela é extremamente parecido com o da Moeg. A Moeg que salvou uma mãe e uma criança que estava atrasado, mas em troca acabou sendo pega por um dos garras sujas. Onde no fim das contas ninguém aí pretende perdoar o Cold e muito menos o 10 Calças. A gente vendo de que o próprio Konohamaru, observando tudo isso, vê de que não significa que ela morreu. Eles irão encontrar um jeito
e irão salvá-la com as mãos dos seus amigos. A gente então vê ali basicamente a verdadeira confirmação. A gente olha ali para a Moeg no mesmo momento. A cena troca para o Shinju, que descaradamente agora a gente vê de que é a Moeg transformada em um Shinju depois de ter sido pega por um dos garras sujas. A gente vendo ali de que ela falando sobre os filhos de Inochikachou e Sarutobi Konohamaru. Seu profundo desespero e a raiva é o que ela sente neste momento. A gente vendo de que o líder ali dos Shinjus, vendo de que essa é a prova da sua sensibilidade crescente. Eles são biologicamente mas ele referindo-se a ela como Matsuri, o que seria então seu verdadeiro nome, vê que o sentimento que ela sentiu parece estar apenas dentro dela. Então quer dizer que eles são uma única existência como Shinju, mas também um estado único, tendo cada um a sua consciência própria. Em outras palavras, é como se todos eles fizessem parte de um único ser que seria o 10 Caudas, mas cada um individualmente tem ali as suas personalidades. O líder dos Shinjus veio de que Boruto e Kawaki. O propósito de comê-los não muda em relação a isso. Em relação a isso, ele mesmo quer agora mesmo declarar uma coisa aqui e agora para todos eles. Ele não sabe o porquê se sente assim e vê que provavelmente é um desejo por puro instinto. Deve ser por isso que ele acha isso importante. Ele simplesmente cita o nome de Uzumaki Naruto, na qual ele está pensando neste momento em comê-lo. E se a gente olhar, como já deixei bem claro no capítulo passado, no vídeo do review do capítulo passado, descaradamente a gente olha pro Jura, que é o líder dos Shinjus, e vê alguém muito, mas muito parecido com também o Gaara. E quem que também tinha ali uma certa obsessão, gostava pra caramba ali do Naruto? Bom, o Gaara, o que seria muito interessante ver ali, como falei, o caos na Vila da Areia, poderia dar um desenvolvimento interessante ali pro pessoal da Vila da Areia, que tá um bom tempo, desde Naruto não tem mais muito destaque. A gente também poderia ter ali um desenvolvimento a mais do Shiki, que é o filho adotivo do Gaara, seria interessante ver ali Boruto versus Jura também, então teríamos uns combates bem interessantes, se é que seja de fato Gaara, porque eu não consigo imaginar mais nenhum outro personagem, sendo sincero, e meter um personagem novo de uma hora para outra num lance completamente sem sentido. A gente vê de que enquanto isso, a Ada com seu Senringan simplesmente observa a reunião dos Shinjus. Ela ali tomando o milkshake ao lado do Daemon, observa toda a situação. A própria Matsuri ali, observando o Jura perguntar ali sobre Uzumaki Naruto, onde eles mesmos se questionam do porquê. Ele nem um Otsutsuki é, mas é exatamente por isso. Já que eles são um Shinju, eles estão cada um evoluindo de uma maneira diferente. E parece que o instinto que move cada um deles está mudando. Siga seus instintos. Ouça a voz dentro de você. Então você deveria ser capaz de ver o alvo. Basicamente falas do Jura que diz que agora cada um deles vão pegar cada um. Cada um seguindo então seus instintos. A própria Matsuri que vendo isso, então aquele que ela imaginou que fosse então a pessoa a quem ela quer devorar, talvez seja Sarutobi Konohamaru. O que pra mim eu acho extremamente fascinante por simplesmente ver que
Enfim, teremos o Konohamaru depois de muito tempo de humilhação em Boruto ganhar algum destaque. E já era hora, né, meus amigos? O cara que almejava ser Hokage tem de ter algum mérito pra tal, se é que algum dia venha a se tornar Hokage, mas eu acho um baita de um desperdício de personagem que fizeram com o Konohamaru, então é interessante ver ele voltar a ganhar algum destaque. O Jura que observando isso vê uma boa escolha da Matsuri, onde ele vendo que já está sentindo um pouco da sua identidade. Enquanto isso a gente vendo de que o Shinjuku parece descaradamente com Sasuke pergunta ao Jura uma coisa sobre eles. Quem eles são? O próprio Jura vê de que é uma pergunta que faz sentido, mas é algo que eles não precisam se importar agora. É como a dor quando crescemos, algo que ocorre quando a nossa personalidade cresce. É um desperdício pensar nisso. O que você precisa fazer é importante. O instinto lhe dirá e o próprio Jura pergunta ao Hidari, que é o nome desse Shinjuku que se aparenta e muito com Sasuke. Qual é o seu alvo? Qual é a sua identidade? A gente vê de que, enquanto isso, a Ada observa toda essa conversa com seu Senringan, vendo de que essas são as pessoas que se transformaram em uma árvore, sendo comidas por um Gaara Sushi. Ela mesmo percebendo que o chakra delas deu luz a essas criaturas. Só que, inesperadamente, o Shinjuku aparenta-se com o Bug, consegue de alguma forma identificar a Ada. Ele consegue ver que a mesma está o observando com seu Senringan de alguma forma que nós não sabemos. E ele mesmo vem diante dela dizendo que está a assistir. E entende então, diante de uma Ada completamente surpresa, de que o seu alvo é simplesmente ela. A gente vê ela quando volta à realidade em um completo estado de choque, sentindo um verdadeiro nojo diante de quem está agora atrás dela. Enquanto isso, a gente vendo ali de que o próprio Jura descobrindo ali, muito provavelmente pelo Shinju do Bug, de que eles estavam sendo observados pelo Senringan da Ada. Só que o ponto é de que o Hidari encontra a sua resposta. Uchiha Sarada. O Uchiha Sarada é o seu alvo, que não é tão surpreendente assim, mas o ponto importante é: cadê a Sakura? A gente viu um verdadeiro caos na Vila da Folha, o marido dela é agora novamente acusado como um traidor, o melhor amigo dela é supostamente tido como morto e morto supostamente pelo filho dele, então cadê a personagem? Então, um verdadeiro caos na Vila da Folha e tudo isso envolve pessoas que ela tanto ama e admira e cadê ela? Tipo, não faz sentido nenhum. É como se simplesmente o autor tivesse esquecido completamente dela e pronto. Fica por assim mesmo. A obra está muito boa, mas caraca, é uma falha de fato gigantesca, porque a gente para pra pensar de que não faz sentido nenhum a personagem simplesmente ter sumido. A Sakura que perdeu relevância pra caramba do clássico até o Shippuden e em Boruto simplesmente não existe mais. É uma crítica minha, mas vamos ver o que vai acontecer daqui em diante. A gente então muda de cenário indo basicamente pro laboratório ali, onde a gente vê o Amado ao lado da Sumire. A Sumire que basicamente ali só observando o Amado como se quisesse falar alguma coisa para ele, e o mesmo percebe questionando o que foi. Ela que então fala sobre a volta do Boruto e já terem se passado 3 anos que ele saiu da vila, onde o próprio Amado vê de que sim, ele também ouviu dizer de que o Boruto protegeu a aldeia da Folha da emboscada do coach, mas ele ainda é perseguido pela aldeia, onde no fim das contas o próprio Amado vendo de que ele foi direto para o líder, o que é um resultado até que bem óbvio, onde
sumir, lembrando ali sobre todo o plano do Amado, tudo que ele falou, o porquê dele querer tanto a ajuda do Kawaki. Ele adicionou os dados da Akebi, a sua filha, ao karma restaurado do Kawaki. E ele então só precisa gravar o karma em um novo clone. Todas as informações sobre a sua filha serão injetadas então neste novo corpo e o Amado voltará a ter a sua filha de volta. Onde no fim das contas, até ela se perguntando se não teria problema se o Boruto for morto, porque se a história foi trocada, a posição do Boruto com o Kawaki foi trocada, então na mente de todo mundo, o karma do Boruto foi colocado pelo Amado e o Amado ali foi ali. Na verdade, não pelo Amado, a gente sabe que quem colocou no Kawaki foi o Jigen e o Ishiki, mas no fim das contas o Amado fez todas essas modificações para colocar as informações sobre a sua filha dentro do karma do Kawaki, que agora todo mundo acha, com essas posições trocadas, que ele teria colocado dentro do Boruto. Então, no fim das contas, para ali o Amado, isso não seria um problema? Onde o próprio Amado fala que deixou ele escapar da cara, se uniu ao Kashinkoji para derrotar o Ishiki. Mas, no fim das contas, como que ali ele sabe de tudo isso, já que a memória de todo mundo, no fim das contas, foi mudada? Ele mesmo que vendo de que é algo que só pode ter sido feito por ele. Não foi o Boruto em quem ele colocou as informações da sua filha do karma, mas sim no Kawaki. Ele vê alguns sinais de que são feitos por ele em vários lugares. É o seu instinto como cientista, como quando os artistas vão embora, prova de que o trabalho é deles. O mesmo poderia ser dito do karma. Ele pode diferenciar só com o olhar se foi feito por ele ou não. E ao ver o karma do Kawaki, descaradamente ele percebe de que isso foi feito por ele e de que de alguma forma o Kawaki tem na mão o karma especial que ele colocou as informações da sua filha dentro. Após a morte do Ishiki, ele colocou os dados da sua filha ao regenerar supostamente o karma do Boruto. É o que eles acreditam, para trazer de volta a alma de alguém. Só que não há outra forma a não ser ressuscitar com o karma. É por isso que ele precisa do Boruto, não é o que a Sumire estaria dizendo, mais bom. Com todas essas provas é algo que, bom, descaradamente dá para perceber de que não é o Boruto que está com as informações sobre a sua filha, e sim o Kawaki. Onde no fim das contas o próprio Amado percebe que o Kawaki ele tem um karma e o seu corpo é uma ferramenta ninja científica. Quando e quem modificou seu corpo dessa forma é a questão que ninguém sabe sobre isso. Mas o fato é que esse corpo é modificado pelas mãos do Amado. Ele sabe que tem algumas controvérsias na memória dele, mas com as provas que eles têm diante de nós, a resposta é óbvia. Provavelmente parte da sua memória, não apenas dele, mas como de todo mundo, foi alterada. E é algo que vem aí um maior furo de roteiro, se a gente parar pra pensar, porque ninguém nunca foi atrás de documentos, ninguém nunca foi atrás de provas sobre algumas informações sobre o Boruto e tem mais fotos, por exemplo, do Boruto ao lado ali do Naruto e da Hinata. O Boruto é descaradamente igual aos pais. O Kawaki não tem nada a ver, então não faz sentido todo mundo acreditar ali de que o Boruto na verdade é um traidor e que ele não é filho ali dos Uzumaki ali, do Naruto e da Hinata, e eles não tinham todos os relatórios sobre tudo que aconteceu em relação a Kara, ao Ishiki, Jigen, Kawaki, Karma, então descaradamente teria como eles descobrirem ali sobre essa questão de que
o Kawaki e o Boruto meio que trocaram de lugar. Então é algo que você vê com uma puta de uma falha no roteiro, porque eles simplesmente teriam provas o suficientes para contestarem de que alguma coisa tá errada nas memórias deles, mas ainda assim parece que eles continuam a acreditar. E bom, tem um ponto muito importante que favorece isso, porque por mais que eles olhem um documento e descubram toda a verdade de que, pronto, o Boruto e o Kawaki trocaram de lugar por conta de algum poder misterioso, tem uma coisinha ali em relação ao Senringan, que é uma habilidade que basicamente meio que faz com que as pessoas, mesmo diante das provas, acreditem ainda assim, o que a gente basicamente vê mais à frente, que é um spoiler, mas é um negócio que vai ser mostrado daqui um ou dois capítulos, então é algo que eu ainda vou comentar, mas o ponto é de que simplesmente eles vão continuar a acreditar na verdade que está sendo colocado na mente deles, mesmo eles vendo qual é a verdadeira verdade, de que no fim das contas o Boruto é alguém agora que está no lugar do Kawaki, o Kawaki está no lugar do Boruto, eles trocaram de posição. Mesmo que eles descubram isso, o Senringan irá forçar eles a esquecerem completamente ao decorrer do tempo. Independentemente das provas, eles sempre serão forçados a esquecer de tudo. A única escolha deles é simplesmente acreditarem definitivamente que o Boruto é quem disse. Não adianta eles terem provas ali, a razão não vai adiantar de nada, porque a mente deles sempre vai ser alterada. Eles simplesmente vão ter de acreditar no Boruto, em quem ele é agora, e é algo muito bom, porque não vai mudar ali, não adianta de nada o quanto eles vão se esforçar. O Boruto vai continuar sendo quem ele é agora após time skip. Se as pessoas quiserem ali voltar a ser como tudo era antes, não vai adiantar. O Boruto é quem ele é agora, e o que ele era antes já não existe mais, porque ninguém mais vai acreditar. Pelo menos até enquanto, porque a gente não sabe se existe algum modo de reverter ali as habilidades dos poder ali da Ada. Mas o Amado então concluindo de que esta é a única conclusão na qual ele consegue encontrar. Em primeiro lugar, as memórias são apenas um vulto fantasma. E para ele, como cientista, não há nada que supere as provas reais. Ele não sabe quem fez isso, mas tem absoluta certeza. O que importa então para ele é o karma da sua filha. E quem tem não é o Boruto, mas sim o Kawaki. Só que o ponto que meio que ferra com tudo isso é que o Sai está ali junto de todo o time de vigilância, que continua de olho no Amado, observando esse diálogo do Amado e da Sumire. O que, bom, pode muito bem colocar a vida desses dois em riscos diante do assunto do que eles estão conversando. O próprio Sai fala ali para o Shikamaru sobre a conversa de Sumire e Amado. E bom, o oitavo Hokage vai começar a ter algumas suspeitas em relação a tudo isso, vai ficar bem na dúvida se o que está sendo dito e mostrado é a verdade ou não. A gente muda de cenário novamente, vendo ali Sarada e Sumire conversando, onde a própria Sarada vendo ali diante da Sumire que, embora o Amado seja afetado pela onipotência, ele ainda reconhece que a sua memória de alguma forma foi alterada, mesmo tendo algumas provas reais, entre aspas, como por exemplo descaradamente a similaridade do Boruto com seus pais, as fotos que provam isso, que o Boruto foi criado desde bebê pelo Naruto e a Hinata. Não é impossível, só que mesmo que alguém veja uma foto da família com Boruto, as pessoas dizem que ainda assim o filho do sétimo Hokage é o Kawaki. E ninguém duvidaria disso. Todo mundo acredita em sua própria memória, independentemente das provas que eles têm. Se você tem uma mente nítida, ninguém duvidará disso. Só que a única exceção que a gente vê é quem definitivamente confiou no Boruto, que é agora, e já não vê mais o passado. O que importa agora é o Boruto de agora, e ele confia plenamente no que o Boruto diz, e essa única exceção é o
Sasuke. A gente vê que quando ali o Sasuke é citado pelas duas, simplesmente ali surge o Boruto, referindo-se primeiramente ao Sasuke como seu tio, mas não. O seu mestre confiou nele, e ele logo atrás de Sarada e Sumire retorna ali para Konoha, dizendo que mesmo duvidando de suas próprias memórias, o Sasuke lhe ajudou e chegou a arriscar a sua vida para lhe salvar. Por sua causa basicamente da Sarada, o Sasuke veio e arriscou a sua vida para ajudar o Boruto. Na mesma hora, simplesmente a Sarada sai correndo em disparada em direção ao Boruto, simplesmente abraçando e bom. A Sumire ficou segurando vela porque descaradamente ela não tem chances nenhuma com o Boruto. Boruto que então depois de um bom tempo parece voltar a sorrir quando vem e se desculpando com a Sarada, vendo que agora ele está em casa. Só que ver como tudo isso e muito mais irá continuar são apenas para as emoções dos próximos capítulos e reviews aqui, é claro, de Boruto Chugo Vortex no canal. Mas é claro que eu espero imensamente que vocês tenham gostado desse vídeo, que justamente por isso deixem um like e se inscrevam no canal. E claro, também ativem o sininho das notificações para receberem todos os vídeos aqui do canal. De fato, agradeço imensamente o apoio de todos vocês, muito obrigado por tudo mesmo. Então, vejo vocês no próximo vídeo. Então, falou, valeu e fui.